necessários. Temos a salinha ao lado da cozinha que podem ser utilizadas. Bom dia a todos e um feliz ano. Um ano 2026 grandemente abençoado. É o meu desejo, é a minha oração por cada um de vocês, por todos vocês, aqueles que estão aqui, aqueles que também nos acompanham via online, por algum motivo estão impedidos de estar aqui, na sua maioria por enfermidade. Temos toda a esperança para este novo ano, toda a confiança no Senhor Jesus Cristo, que será um ano feliz, porque nele temos todas as razões e mais algumas para termos alegria e alegrarmos sempre, em qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja o dia durante o ano 2026, porque sabemos que Ele opera todas as coisas de acordo aos seus bons propósitos para nós. Primeiro sermão do ano 2026 e vamos continuar na carta de João, a primeira carta de João, a exposição desta carta. Nós iniciamos o estudo desta carta no culto especial de Natal e vamos continuar nos próximos domingos. A carta de 1 João fica quase ao final da Bíblia. Facilmente vocês conseguem encontrá-la ali nas últimas páginas da Bíblia antes do livro do Apocalipse. Temos Judas, terceira, segunda de João e depois primeira de João. Na última terça-feira, como família, nós cometemos uma pequena loucura. Decidimos fazer uma viagem de ida e volta à Serra da Estrela no mesmo dia. Há 15 anos que a minha esposa queria conhecer a Serra da Estrela com neve e nunca tinha tido a oportunidade. Também os meus filhos nunca tinham tido a experiência de brincar com neve. E a única vez que viram neve foi nos filmes. Bem, saímos bem cedo e tudo correu muito bem até chegarmos ao ponto mais alto de Portugal continental, à Torre. Estava tudo a correr tão bem, encontramos estacionamento com grande facilidade, o que é difícil por toda a loucura, não é, das pessoas que se assomam ali àquele ponto mais alto para desfrutar da neve. O clima estava ótimo para aquilo que nós pretendíamos. Estava frio, mas estava ótimo. Podíamos ver um sol a brilhar sobre a neve, de tão agradável que estava esse dia, esses momentos. Passado alguns minutos depois de termos juntos brincado na neve e tentado construir aquilo que nós queríamos que fosse um boneco de neve, mas não surgiu, eu comecei a ter uma experiência desagradável. Começaram a aparecer pontos negros nos meus olhos, manchas escuras, sensação de moscas a voar. Bem, devo confessar que fiquei um pouco assustado, porque foi de repente. E eu fiquei calado, não compartilhei com a minha esposa, porque não queria estragar aquele momento especial que estávamos a ter como família e tinha determinado que nada nem ninguém iria estragar esse momento. Até que outros membros da família também começaram a relatar os mesmos sintomas. Primeiramente a Melissa e depois o Paulo. Nós não sabíamos no momento o nome daquele fenómeno real que nós estávamos a experimentar. Mas nós sabíamos se era algo comum a nós, que estava relacionado com a luz solar e o seu reflexo na neve. Nós tivemos, depois com a ajuda do ChatGPT, descobrimos, nós tivemos fotostress visual. Foi excesso de luz refletida. É aquilo que se conhece por um encandeamento pela neve, pois a neve pode refletir até 90% da luz solar. Bem, da mesma forma, o apóstolo João começa a sua carta não
dando 90% de luz refletida sobre nós, mas dando 100% de luz refletida sobre os leitores, com a seguinte afirmação que ele vai desenvolver ao longo da sua carta: Deus é luz. João quer expor os leitores da sua carta à luz divina. João quer que nós mergulhemos na luz divina. E ele o faz, esta exposição à luz, para provocar um choque em nós. Um choque nos leitores. Um choque de examinação, exame das nossas próprias almas. E também para provocar, obviamente, com esta exposição à luz, que não fiquemos indiferentes, mas que na verdade resulte numa transformação para nós. Numa transformação. Como é que ele o faz? Vamos ver então a partir do versículo 5 do primeiro capítulo. Diz assim a palavra de Deus: E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Reparem como João, depois da sua introdução, ele faz uma afirmação contundente de qual é a mensagem que ele anuncia. Ele já tinha dito que tinha visto, ouvido, e o propósito principal da sua vida era anunciar aquilo que tinha ouvido e visto. Agora, o que é que contém o anúncio do apóstolo João? O que é que contém o anúncio dos apóstolos? Qual é a mensagem dos apóstolos? Qual é a mensagem das Escrituras? O apóstolo João resume em poucas palavras, de uma maneira brilhante. A mensagem é, versículo 5, nós temos a mensagem: Deus é luz. A mensagem anunciada por João, a mensagem anunciada pelos apóstolos, a mensagem anunciada em toda a Escritura é que Deus é luz. João está apenas a transmitir não uma mensagem que ele inventou, mas uma mensagem que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz, a mensagem que dele ouvimos é esta. O ministério apostólico, o ministério dos apóstolos, foi a extensão do próprio ministério de Jesus Cristo aqui na terra após a sua ascensão aos céus. Ele designou, comissionou e deu uma mensagem aos apóstolos para transmitir como seus representantes, como seus embaixadores. Bem, os apóstolos já não estão aqui. Então esta mensagem agora foi confiada a nós, a igreja, o povo de Deus. Nós recebemos esta mensagem e agora nós também anunciamos esta mensagem. Deus é luz e não há treva alguma nele. A mensagem aqui é simples. O único foco de João é dar a conhecer para nós a natureza de Deus, a natureza da divindade,
A natureza da pessoa de Deus é que Deus é a luz. Deus é luz. Como tal, não há treva alguma nele. Reparem como é admirável a escolha desta metáfora, deste simbolismo por parte do apóstolo João para descrever a natureza de Deus. Luz. Um comentarista escreveu o seguinte, o comentarista Douglas C. O'Donnell. Ele escreveu o seguinte sobre esta afirmação de João e a escolha dele para a sua primeira carta para se referir a Deus. Em vez de compilar uma lista de todos os nomes únicos, compostos e descritivos para Deus, que existem 192 na Bíblia, ou apresentar todas as designações e títulos descritivos e metafóricos para Deus, onde existem 152, João simplesmente usa luz. Uma imagem e palavra que até uma criança pode imaginar e repetir. Deus é luz. No Antigo Testamento, Deus se revelou como luz. Como? De várias maneiras, diversas. Deixem-me só apenas dar alguns exemplos para vocês. Quando Deus se revelou a Moisés, Ele se revelou numa sarça ardente. Quando Deus se revelou a sua presença a Israel, se revelou através de uma coluna de fogo. Quando Deus queria simbolizar a sua presença no tabernáculo, no meio do seu povo, no tabernáculo, a presença de Deus era simbolizada com fogo presente nos candelabros de ouro. Nos Salmos, nós temos afirmações dos salmistas em que afirmam o seguinte, por exemplo, no Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz. No Novo Testamento, Jesus se revelou como luz, porque Ele é Deus. Em João 8, 22, reparem as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo sobre Ele mesmo. Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 12, 46, Jesus disse: Eu vim como luz ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus, o próprio Deus, se revela nas Escrituras como luz. Luz da vida em contraste com as trevas. Agora, pensemos juntos. Em que sentido é que Deus é luz? Em que sentido é que Jesus Cristo é luz? O que é que isto simboliza de uma maneira metafórica? E reparem, o único Deus que o apóstolo João conheceu foi Jesus Cristo. A Ele ouviu, a Ele viu. E é a Ele que ele está a fazer referência. Pensemos nas características da luz. A luz possibilita a visão. Na luz, crianças, vocês aprendem que a mesma é fundamental para produzir vida, crescimento. A luz revela a beleza de um lugar. A luz aquece a terra. A luz também expõe as imperfeições. Quem já não se deu conta que a sua casa está suja quando abre os torres e começa a ver ali o pó todo a dançar, a bailar no quarto? Esse é o propósito da luz. A luz simboliza, então, de uma maneira resumida, o seguinte. A luz simboliza o que Deus é, o que Deus revela e o que Deus faz. Ele é perfeito. A sua beleza. Ele é justo, moralmente perfeito. Não há ninguém como Ele. Por isso Ele é luz. Nos é apresentado desta maneira em contraste com as trevas. Ele revela a verdade. Por meio dele
temos conhecimento da verdade, é por meio dele que temos o conhecimento da verdade sobre todas as coisas, a revelação de Deus. E o que Deus faz? A luz gera vida. Somente Deus pode gerar vida naqueles que estão mortos em delitos e em pecados. Deus é perfeitamente puro. A luz é símbolo de pureza. Puro em tudo aquilo que diz, puro em tudo aquilo que faz. É por isso que o apóstolo João quer destacar o caráter de Deus perfeito. A perfeição moral de Deus, ao afirmar que Deus é luz. Ao afirmar no versículo 5, na parte final, com uma dupla negação. No grego, há uma dupla negação. Reparem, e nele não há treva alguma. Assim está traduzido, por exemplo, na minha Bíblia, que é a versão Almeida século XXI, e muito semelhante está também na tradução que tu estás a usar. No grego, há uma dupla negação. É como o apóstolo João está a dizer, não há, nenhuma treva há, nada. Ao final termina desta forma, nada. João quer destacar a perfeição moral do caráter de Deus. Logo, este é o contexto aqui do uso da luz. Especificamente aqui em 1 João. Logo, se Deus é perfeito no seu caráter, moralmente, santo, 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 se este é o caráter de Deus, a pergunta que João deixa no ar é a seguinte, com esta afirmação. Qual é que acham que deve ser o caráter daqueles que dizem que têm comunhão com Deus? Esta é a pergunta que deixa no ar o apóstolo João. Qual é que achas que deve ser o teu caráter, tu que dizes que temes a Deus, que conheces a Deus, que nasceste do novo, que foste salvo e regenerado? Reparem, João vai dando afirmações na sua carta e ele vai expandindo a explicação dessas afirmações. E o faz até de um modo circular. Ele volta às mesmas, volta para trás, expande, dá maior clareza. E é isso que vamos ver nos seguintes versículos. Primeiramente, nós vamos olhar, porque eu quero que nós sejamos confrontados com a luz que é refletida sobre nós do caráter de Deus, que confronta as nossas próprias almas e a condição dos nossos próprios corações. João vai fazer isso da seguinte maneira. Primeiramente, ele vai dar-nos as marcas. Ele já deu a mensagem de Deus. Agora as marcas daqueles que andam nas trevas. E de forma intercalada, ele vai falar também das marcas daqueles que andam na luz. Quais são as marcas daqueles que andam nas trevas e quais são as marcas daqueles que andam na luz? João faz isso de maneira intercalada. Por uma questão de organização, vamos ver isso de maneira sequencial seguida e não de maneira intercalada. Primeiramente vamos olhar para as marcas dos que andam nas trevas. Temos essas marcas no versículo 6, 8 e 10. Reparemos, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A primeira marca daqueles que andam nas trevas é que eles até dizem que têm comunhão com Deus. Eles professam uma fé em Deus, mas as suas vidas dizem algo diferente. Eles dizem algo, mas andam nas trevas. E pensem sempre nisto, nas trevas como contraste como luz. Se luz é exemplo de santidade e moralidade perfeita, trevas é imoralidade, iniquidade. A primeira característica daqueles que andam nas trevas dizem uma coisa, mas a sua vida diz outra diferente. Eles até falam de oração. Eles até falam de jejum. Eles falam de arrependimento. Eles dizem que têm fé. Eles afirmam que nasceram de novo,
mas eles apenas sabem falar dessas coisas. Não há lugar para essas verdades nos seus corações. É apenas boca. Tudo o que eles têm está na sua boca. Porque o seu modo de viver reflete o seu coração. Eles amam as trevas, eles amam o pecado, eles permanecem no pecado. A falsa religião é assim. Falsos irmãos são assim. Falsos convertidos são assim. Na boca, na linguagem, está tudo correto. Na vida é outra história. Nos seus casamentos é outra história. No seu trabalho é outra história. Na sua integridade, nas finanças, é outra história. Eles dizem que têm comunhão com Deus, mas andam nas trevas. A falsa comunhão com Deus é marcada por andar no pecado, em desobediência, em rebeldia contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus nós conhecemos por meio da palavra de Deus. E João quer ser claro para nós. Na vida cristã não há um pé na luz e um pé nas trevas. Não há um pé nas coisas de Deus e um pé nas coisas do mundo. Isso não existe. Não existe. Para João, isso não existe. Isto é algo que inventamos deste novo cristianismo. Inventamos até expressões que não estão na Bíblia como crentes carnais. Para João, esta metáfora e simbolismo é claro. A escuridão é claramente distinta da luz. Onde está uma, não está a outra. Não podem coexistir juntas. Aqueles que dizem que têm comunhão com Deus não podem andar em trevas. Isso quer dizer que os verdadeiros crentes não pecam? Claro que pecamos. Já vamos falar sobre isso. Claro que somos pecadores. Claro que também desobedecemos ao Senhor. Mas atenção, o apóstolo João está a dar para nós categorias gerais. Faz parte do caráter. Está a falar de grupos distintos. E aqui está a falar da característica daqueles que andam nas trevas, apesar de dizerem que têm comunhão com Deus. Porque se permanecem no pecado, sem arrependimento, e continuam continuamente em desobediência, apenas dão prova que a sua condição é falsa e são mentirosos. É desta maneira que o apóstolo João os trata, versículo 6. Mentimos e não praticamos a verdade. Mentimos e não praticamos a verdade. Claro, porque nós dizemos algo que não corresponde à realidade dos nossos corações. Claro que nós confessamos algo sobre Deus que não corresponde àquilo que a nossa vida, aos frutos da nossa vida. Não praticam a verdade. Nós já vimos que para João a verdade é uma pessoa. A verdade é a mensagem dessa pessoa. A verdade para nós é personificada na pessoa de Jesus Cristo. Eles não praticam a verdade porque, no fundo, não conhecem a verdade. Conhecem apenas de boca, não de coração. Nunca desceu nada para os seus corações. Fica apenas aqui no aspecto intelectual. Nunca abraçaram aquilo como verdade para eles. Logo, por isso não praticam a verdade, porque não conhecem a verdade, não desejam a verdade, não amam a verdade, e como não amam a verdade, não obedecem à verdade. Logo, a conclusão de João, por outras palavras, é a seguinte. Quem tem o hábito de andar nas trevas, é porque esse não foi salvo. Esse não foi salvo. Reparem outra característica, versículo 8, saltando. A segunda característica é que eles dizem que não têm pecado. Reparem, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós.
uma das características, a segunda característica de descrição que nos dá João de alguém que anda nas trevas, ou seja, que tem uma falsa comunhão com Deus, apesar de dizer que tem comunhão com Deus, é que eles dizem que não têm pecado algum. Bem, há uma grande discussão entre os estudiosos. Se aqui o apóstolo João está a fazer referência a estas pessoas que negam o pecado original, se é uma referência à negação do pecado original, ou na verdade ao pecado no presente. Não importa o que é, em ambos os casos seria sempre uma heresia. E também, se alguém pensa que não é pecador, se alguém pensa que não tem natureza pecaminosa, então esse alguém não precisa de um Salvador. Esse Salvador o vai salvar de quê? Quantas vezes eu, fazendo evangelismo na rua, em conversas com alguém, eu pergunto, acredita em Deus? Acredito em Deus, sim. E posso lhe fazer mais uma pergunta? Só porque eu quero saber mais, ouvi-la mais. E se morrer? Acredita que vai ir para o céu, para a presença de Deus? Sim, eu acredito. E eu digo, uau, porquê? E a resposta sempre na maioria das vezes é porque eu sou uma boa pessoa. É por isso que ela não sente a necessidade de um Salvador. Ela nunca abraçou um Salvador. Porque ela não sente a necessidade. Ela acha que é uma boa pessoa. É por isso que merece o céu. Quem não se dá conta da sua real condição nunca vai olhar para Jesus Cristo de uma maneira desesperada. Como a única fonte, a única oportunidade, o único meio para ser salvo. É isto que é Jesus Cristo para nós. Para vocês entenderem o que João está a querer dizer. Pais aqui presentes neste salão, eu espero que esta seja uma realidade vossa, todos os pais presentes neste salão. Desde pequeno, eu ensino os meus filhos a não bater no outro, a não mentir, a não serem egoístas. Porquê é que eu faço isso? E porquê é que vocês fazem isso? Nós fazemos isso como pais, porque esses pecados e muitos outros que eu não citei são muito naturais para eles. Eles os praticam sem nenhum esforço. Não necessitaram ser ensinados para o mesmo. Não necessitam ser relembrados do mesmo. Olha, hoje lembra-te de ser egoísta. Não te esqueças de ser egoísta. Não te esqueças de mentir, está bem? Para te safares. Jamais os ensinei isso. Nem precisei. Porquê é que nós não precisamos de investir tempo, pais, em dizer aos nossos filhos como amar a si mesmos? Mas lutamos diariamente para fazê-los considerar os outros em vez de considerarem somente a eles mesmos. Porque isto é tudo natural para eles, porque eles têm natureza pecaminosa, assim como nós. Pecar é o normal para eles e para nós, para o homem, por causa da natureza pecaminosa. O apóstolo João diz, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Auto-engano é uma das características daqueles que têm uma falsa comunhão com Deus, que andam nas trevas. Eles estão auto-enganados. Eles estão convencidos de algo que não corresponde à sua realidade. Esta é a condição mais perigosa. É o auto-engano. É nos convencermos de algo que não somos. É nos convencermos de uma realidade que nós criamos, mas não é verdadeira. Isto é o mais perigoso. Este é o perigo dos moralistas, de uma religião apenas moralista. Aqueles que confiam na moral, nas boas obras, para a reconciliação e comunhão com Deus, nas suas próprias capacidades, nos seus próprios méritos, na sua perfeição moral, eles se auto-enganam sobre a sua real condição, porque eles não se veem como más pessoas.
Eles confundem a sua religiosidade com impecabilidade. Mas a realidade nua e crua é esta, que todos nós herdamos o pecado de Adão. E a culpa do pecado de Adão foi imputada a todos os homens e a todas as mulheres, bem como os efeitos contínuos e presentes dessa imputação, mesmo até naqueles que já nasceram de novo, mesmo naqueles que já são salvos, que verdadeiramente se converteram, ainda vemos as consequências do pecado, da realidade do pecado em nós. Por isso não nos podemos auto-enganar-nos e pensar que não há pecado em nós. Os falsos mestres diziam isso e afirmavam isso na época de João. Conta-se a história no tempo do grande Charles Spurgeon, o grande pregador batista, que um homem afirmava ser sem pecado. E certa vez confrontou Charles Spurgeon sobre o mesmo. Integrado, o pregador convidou este homem para jantar na sua casa. Depois de ouvir os argumentos, as alegações até ao fim, Spurgeon levantou-se da sua cadeira, agarrou num copo de água e atirou no rosto do homem. Imediatamente e compreensivelmente, este homem perfeito mostrou as suas imperfeições, causando um grande escândalo, permitindo que a sua raiva e a sua linguagem ultrapassassem os limites da boa educação. Ao que Spurgeon respondeu: vês agora? O velho homem interior não está tão morto quanto tu afirmas. Ele simplesmente desmaiou e eu o revivi com apenas um copo de água. Esta é a nossa realidade. Negar pecado não é sinal de comunhão com Deus. Ter uma ideia de perfeição, os fariseus se julgavam perfeitos e melhores que os demais, não é sinal de uma verdadeira comunhão com Deus. Antes, pelo contrário, é sinal de uma falsa comunhão com Deus, que não entende verdadeiramente o seu coração, a realidade do seu coração, da condição da sua alma. É por isso que o apóstolo João diz: a verdade não está neles. É impossível estar na verdade, conhecermos a verdade a Jesus Cristo, se nós negamos a verdade. Porque a palavra de Deus diz que todos os homens são pecadores. A conversão também não implica a remoção da nossa natureza pecaminosa. A conversão implica a implantação de uma natureza nova, divina, com poder para vencer o pecado que há em nós. Mas não ficamos livres da presença do pecado. Acho que nenhum de nós pode afirmar isso de sã consciência. A terceira característica que o apóstolo João afirma sobre aqueles que têm uma falsa comunhão com Deus, que andam nas trevas, nós vimos. Eles dizem uma coisa, mas fazem outra. Dizem que têm comunhão com Deus, mas na verdade, nas suas obras são marcadas por pecado contínuo sem arrependimento. Eles dizem que não têm pecado. E no versículo 10, eles afirmam que não pecam. Versículo 10, reparem. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. É mais uma expansão do ensino do apóstolo João. Ele está a falar sobre o mesmo tema, sobre o mesmo grupo de pessoas, a mesma categoria de homens e mulheres da humanidade. E ele coloca aqui mais lenha. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Uma das características daqueles que andam nas trevas é que fazem Deus mentiroso. Porque eles afirmam algo em nome de Deus completamente diferente a como Deus se revelou na sua palavra. Deus afirmou claramente em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Em Romanos 3, versículo 10 a 12, nós vemos que Deus na sua palavra afirma claramente que não há justo, nem um sequer. Negar esse facto é blasfemar contra Deus.
negar a verdade que nós ouvimos e aprendemos da pessoa de Jesus Cristo. Em Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 22, eu vou ler para os irmãos. Jesus Cristo afirmou o seguinte: porque de dentro do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o engano, a lexívia, a inveja, a calúnia, o orgulho e a insensatez. Se nós dizemos que não temos pecado, se nós não pecamos, então estamos a negar a palavra do próprio Deus. Porque Jesus Cristo revela o nosso coração, que o problema está no nosso coração, no nosso interior. É do nosso coração que o pecado brota. É do nosso... Não é culpa das circunstâncias. Não é culpa dos outros. Não é culpa da família onde tu cresceste. Do país onde tu vives. É culpa do teu próprio coração. O pecado brota do coração do homem. Eles também rejeitam a palavra de Deus. Versículo 10, ainda na parte final, e a sua palavra não está em nós. Porque, obviamente, negar que somos pecadores, negar que cometemos pecado, constitui uma contradição à palavra. Por muito que os falsos mestres alegavam que eram os únicos iluminados, que tinham um conhecimento, uma revelação especial de Deus, aquilo que foi o primitivo gnosticismo. Por muito que eles se autodeclarassem mestres, a realidade é que eles negavam a mensagem verdadeira da palavra de Deus e por isso eram falsos mestres, falsos mensageiros de Deus. Fica uma advertência para todos nós. Se te achas boa pessoa, se tu te achas melhor que os outros, se achas que está tudo bem contigo, que não há nada que necessitas de arrepender-te no presente, não tens nada para pedir perdão, não há nada para mudar na tua vida ou nenhuma área para tu crescer espiritualmente, então toma muita atenção, porque estas são as características, o pensar, o sentir, a crença daqueles que andam nas trevas, que têm uma falsa comunhão com Deus. Os mesmos vivem na mentira e vivem auto-enganados. Vivem convencidos de algo que não corresponde à sua realidade. A verdade das Escrituras é que o nosso coração é monstruoso. Essa é a realidade. O nosso coração, o meu, o teu coração é monstruoso. É monstruoso. É por isso que Spurgeon dizia, não te preocupes com o que os outros falem mal de ti, porque tu sabes que és muito pior. Certa vez, eu gosto destas histórias, não resisto a trazer mais uma. Certa vez uma mulher confidenciou ao escritor de hinos Charles Wesley, irmão de John Wesley. John Wesley foi o que iniciou o movimento metodista. Vários hinos que nós cantamos foram escritos pelo seu irmão Charles Wesley. E esta mulher confidenciou ao escritor: sou uma grande pecadora. Sou cristã, mas às vezes falho terrivelmente. Por favor, ore por mim. Charles Wesley olhou para ela com bastante severidade e respondeu: sim, senhora. Orarei por si, pois na verdade você é uma grande pecadora. Surpreendida pela postura e resposta direta de Wesley, ela respondeu: o que é que o senhor quer dizer? Nunca fiz nada de muito errado. Às vezes dizemos algo com boca, mas não sentimos e não queremos verdadeiramente naquilo. Agora, esta é a nossa realidade. Nós somos grandes pecadores. Mas pela graça é possível ter comunhão verdadeira com Deus. Pela graça é possível andar na luz. Vamos ver isso agora? Agora o apóstolo João vai falar de outra categoria de homens e mulheres. Aqueles que andam na luz. Não porque são perfeitos.
são grandes pecadores e são conscientes do mesmo. Mas reparem as suas características. Versículo 7 e 9, nós temos as marcas dos que andam na luz. Primeiramente, as marcas dos que andam na luz é a comunhão verdadeira com Deus. Reparem o versículo 7. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João já tinha dito isso. Eu não vou deter-me muito, porque João já afirmou isso nos primeiros 4 versículos. Aqueles que conhecem a Deus, têm comunhão com Deus, participam da vida de Deus e têm comunhão uns com os outros, com aqueles que também conhecem a Deus. A primeira marca de alguém que anda na luz é comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os apóstolos, porque abraça a mensagem dos apóstolos, e comunhão uns com os outros. Reparem, este é o primeiro resultado de andar na luz, é comunhão com Deus, assim como Ele está na luz. E isto, por extensão, afeta a nossa comunhão uns com os outros. Não há lugar, igreja, não há lugar para a inimizade no nosso meio. A inimizade que é causada pelo pecado. Claro que nós pecamos uns contra os outros, somos grandes pecadores. Mas não pode haver lugar para a inimizade, porque quem anda na luz tem comunhão com Deus e com o povo de Deus. Esta comunhão, esta participação da vida de Deus, que é isso, koinonia, é mais do que comer juntos. É a participação da vida de Deus e com o povo de Deus. Ela romperá qualquer inimizade. A nossa igreja, a Igreja Batista da Ramada, e que o Senhor nos ajude a evidenciar mais ao longo deste ano, deve celebrar esta realidade quando nos reunimos para prestar culto a Deus. Nós temos comunhão com Deus e uns com os outros, e essa comunhão é verdadeira. Nós devemos demonstrar que há comunhão, amor genuíno uns pelos outros. Não há inimizade quando nós compartilhamos as refeições. É por isso que nos almoços comunitários não nos importamos ficar para o último. E não importa até se não sobrou comida para nós. Porque mais importante para mim do que comer um prato de comida é estar com os meus irmãos. É quando também nos unimos fortes para buscar alcançar os perdidos. É quando providenciamos para os que estão em necessidade. É quando nós estamos atentos àqueles que estão a sofrer e os consolamos. Esta koinonia, comunhão, é quando nos esforçamos para apoiarmos mutuamente e encorajarmos também missionários que estão no campo a proclamar a verdade. Esta comunhão é vista em todos os nossos esforços e em todas as nossas realizações com um propósito: contribuir para o avanço do Evangelho neste país e nas nações para a glória de Deus. É por isso que estamos juntos. E este tipo de comunhão, com este tipo de propósito que visa a glória de Deus e é movida pelo amor a Deus e uns pelos outros verdadeiro, é uma marca daqueles que andam na luz. Mas há outra coisa, outra marca. A marca daqueles que andam na luz, que têm comunhão verdadeira com Deus, é a purificação pelo sangue de Jesus. Versículo 7. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica todo o pecado. Reparem, a característica daqueles que andam na luz não é perfeição. É purificação. Purificação pelo sangue de Jesus. O segundo resultado de andar na luz é santidade. Esta palavra purificação, ela está num presente ativo contínuo. Purificação. Deus ativamente, no presente, continuamente, está a produzir esta santidade. E esta é a nossa maior necessidade. A nossa maior necessidade é a purificação de todo o pecado. Foi assim desde o início e continua a ser assim no presente. Porque nós já vimos que o homem tem natureza pecaminosa e a nossa maior necessidade era sermos reconciliados com Deus, era que a dívida dos nossos pecados fosse paga, anulada. E Deus já fez isso em nosso favor, por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou todas as nossas dívidas. Já fomos declarados justos.
santos, separados para Deus e para os seus propósitos. Mas, o que é que João também está a fazer memória? O nosso coração ainda revela a realidade do pecado que está presente em nós, nos nossos membros. O nosso coração ainda tem uma inclinação para ser monstruoso, porque continuamos na realidade do pecado e, infelizmente, até à glória não seremos livres da sua presença. E a pergunta que fica é: como então podemos ter comunhão com Deus Santo, puro, que é luz? Como é que nós podemos ter comunhão com Deus Santo? João diz: podem ter a certeza que têm comunhão com Deus porque foram e são purificados pela obra de Jesus Cristo. Sem aquilo que nós acabamos de celebrar juntos, o seu sangue derramado em nosso favor para a remissão dos nossos pecados, nós não podíamos ter essa confiança. Não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras, é pela obra purificadora de Jesus Cristo por meio do seu sangue derramado em nosso favor. Mas isso não foi só algo no passado, porque nós continuamos a pecar no presente ainda. E esse sangue que foi derramado em nosso favor continua a garantir a nossa purificação no presente, a nossa renovação no presente, a nossa santificação no presente. Isto é algo maravilhoso. Porque sem esta obra de purificação do sangue de Jesus Cristo, nós não podemos ter comunhão com Deus. Nós não podemos entrar no reino de Deus. Nem haverá lugar para nós na Jerusalém celestial, porque como nós lemos em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, não entrará nela nenhuma coisa imunda. Mas nós não estamos imundos, estamos purificados por meio do sangue de Jesus Cristo. E esse sangue continua a purificar-nos no presente. E a boa obra que Ele começou em nós, Ele vai completar até ao dia de Jesus Cristo. Ele nos purifica de todo o pecado. Este verbo purifica está também no tempo presente. E na verdade todo o pecado pode ser traduzido como de cada pecado. Os benefícios da morte de Jesus Cristo em nosso favor são colhidos a cada dia, continuamente. Pensa em qualquer dos teus pecados. Pensa talvez nos pecados que cometeste hoje ao levantar-te ao longo da última semana apenas. Talvez deste falso testemunho. Talvez fizeste uso do engano. Talvez o teu coração foi assaltado pela inveja. Talvez a amargura está presente no teu coração. Talvez preguiça também. Talvez fizeste uso de uma mentira, de uma malícia. Talvez não cumpriste as promessas que fizeste aos teus filhos. Talvez te faltou esta semana falta de oração. Talvez tu abriste o computador e viste coisas que não devias. Talvez discutiste com a tua esposa de uma maneira pecaminosa. Talvez o teu coração foi assaltado pela avareza ou desejo de querer mais. Ou até pela violência. Há uma boa mensagem para ti. Não há pecado que não possa ser coberto, limpo pelo sangue precioso do Senhor Jesus. A solução para nós não está em tentarmos vivermos uma vida perfeita, não está na perfeição. Nenhum de nós, por muito que se esforce, pode ser perfeito. Nem nos nossos melhores dias somos perfeitos. Mas a nossa esperança e a nossa confiança com Deus no presente está na obra purificadora de Jesus Cristo, garantida no cruz do Calvário, pelo seu sangue derramado em nosso favor. Aí está a nossa confiança. Os que andam na luz vão pecar e são conscientes do mesmo. E também são conscientes que a solução para o seu pecado não está neles, mas está em Jesus Cristo. Aí nele e na sua obra está a confiança e descanso para a obtenção da purificação dos pecados e de uma comunhão com Deus. Não há outra forma, não há outro meio, não há outro mediador. Esta é a característica daqueles que andam na luz. A sua confiança está unicamente na pessoa e obra de Jesus Cristo. Não no moralismo, não numa religiosidade, não em méritos, não em perfeição, mas na perfeita obra de Jesus.
Também, por último, a última marca daqueles que andam na luz e têm comunhão verdadeira com Deus. Versículo 9, confissão de pecado. A sua vida é marcada por confissão de pecado. Reparem, vamos lá, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A marca de andar na luz não é dizer que não temos pecados, mas sim confessar que estamos cheios de pecado. A marca de andar na luz é uma vida de contínua confissão, porque o mesmo dá evidência de arrependimento e verdadeira fé. A verdadeira confissão de pecado, claro, implica abandonar os pecados. Para aqueles que estão a tomar nota, eu vou ler Provérbios 28:13, porque é importante entendermos que a confissão não vem apenas da boca, mas vem uma confissão verdadeira do abandono do pecado, de não permanecer no pecado. Essa é a característica daqueles que têm comunhão com Deus. Não permanecem nos seus pecados, não estão confortáveis com os seus pecados. Provérbios 28:13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. As confessa e as abandona. A confissão, ela pode ter várias facetas. Nas Escrituras sabemos que a confissão pode ser pública, pode ser privada. Podemos confessar pecados pessoais ou até podemos confessar pecados de outros. Nós vemos isso nas Escrituras. O justo Jó, oferecia sacrifícios na eventualidade dos seus filhos terem pecado contra Deus. Aqui o apóstolo João está a falar da confissão que é a Deus, porque na verdade sempre o devemos fazer a Ele. Sempre. A ofensa principal é contra Deus. E nós temos a promessa que alcançaremos o perdão dos nossos pecados, se confessarmos. Agora, não confundem as coisas. Imaginemos que morremos e que não temos a oportunidade de confessar o pecado que cometemos naquele exato dia. Ou deixem-me, para vocês entenderem melhor, talvez. Quantos pecados é que tu já te esqueceste de confessar? Então não há perdão para mim? Calma. Há um perdão que é judicial. É um perdão que é uma vez, para sempre. Foi o perdão quando abraçámos a Jesus Cristo pela fé como nosso Salvador, para o perdão dos nossos pecados. Nos arrependemos de como estávamos a viver, de costas voltadas para Deus, e abraçámos a Jesus Cristo como nosso Senhor Salvador. Esse perdão já está garantido. Cristo morreu por todos os pecados, mesmo aqueles que nós nos esquecemos de confessar. Mas a realidade que João está a falar é desta comunhão vigorosa, prazerosa, no presente com Deus. Se nós somos conscientes de pecado, então para ter comunhão com Deus devemos confessar esse pecado. Para obter o perdão, uma coisa é o perdão judicial que já temos de Deus, outra coisa é o perdão paternal de Deus, como Pai, para mantermos essa comunhão. Os meus filhos, eles sempre serão meus filhos. Jamais os deixarei de amar como meus filhos. No entanto, eu espero deles que quando eles desobedecem, para manter bom relacionamento comigo, comunhão comigo, prazerosa, eles devem confessar os seus pecados, devem pedir perdão. Tá bem? É isto que João está a falar, é sobre isto que está a falar. Ele é fiel e justo, reparem. Ele é fiel porque ele sempre cumpre a sua palavra e as suas promessas em relação a perdoar aquele que confessa e abandona os seus pecados. Deus é fiel. Ele prometeu perdoar. Por isso podemos confessar com a esperança que seremos perdoados. Ele é justo. Sim. Deus é justo para punir todo o pecado. E sabem qual é a nossa maravilhosa esperança? É que Ele, na verdade, já puniu todo o pecado. Já o puniu todo o pecado no justo, no seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E é por isso que Ele pode nos purificar no presente, de uma maneira justa, porque a purificação, a base, o fundamento da nossa purificação é o sangue de Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 1 e 2. O apóstolo João termina com a maravilhosa confiança do cristão quando peca. Reparem,
Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Nós vimos a mensagem de Deus, que era a mensagem de João, Deus é luz. Nós vimos as marcas daqueles que andam na luz e também vimos as marcas daqueles que andam nas trevas. E agora o apóstolo João termina com a maravilhosa confiança que nós temos quando nós falhamos. Porque nós vamos falhar e vamos pecar. João está a dizer que, tudo isto que ele está a dizer, que somos purificados, temos o perdão de pecados se confessarmos. Ele não está a dar licenciosidade ao pecado, a uma vida. Ele não está a promover, o apóstolo João, uma vida de libertinagem. Antes, pelo contrário. Este choque que o apóstolo João dá da realidade do carácter moral de Deus e da obra perfeita de Jesus Cristo é para que não pequemos. Porque se dizemos que temos comunhão com Deus, então devemos andar na luz. A ortodoxia de João se traduz sempre numa ortopraxis, numa prática correta, para que não pequeis. Mas João diz, se alguém pecar, o pecado na vida do verdadeiro cristão não é um hábito, é um acidente. Se alguém pecar, não como um estilo de vida, mas nós pecamos, infelizmente, mais do que desejaríamos. Então, a advertência é, se alguém pecar, tenha a certeza e confiança que temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos um advogado. Chama aqui Jesus de Paracleto, traduzido em algumas traduções como auxiliador, consolador, intercessor. Na tradução da minha Bíblia é bem traduzido como advogado. Porque, na verdade, este é um termo apropriado para o peso legal da ação de Jesus em nosso favor, quando nos intercede diante do Pai, porque Ele já pagou o preço da nossa penalidade por meio do seu sangue derramado em nosso favor. É interessante que João diz, temos o advogado junto ao Pai, mesmo quando tu pecares e eu pecar, Deus continua a ser o nosso Pai. Isto é algo maravilhoso. Nós temos o advogado que é Jesus Cristo, o justo. Tal como nós já cantámos e já celebramos, o justo morreu uma única vez pelos pecados dos injustos. Por isso o acusador das nossas almas, Satanás, pode continuar à vontade a fazer o seu trabalho, a perder tempo. Porque como acusador é uma perda de tempo e é inútil o seu trabalho. Porque nós temos o advogado que continuamente intercede por nós e diz, eu já paguei por ele, eu já paguei por ela. Versículo 2, Ele é, Jesus Cristo, a propiciação pelos nossos pecados. A imagem deixa de ser de um tribunal em que temos um advogado e agora o apóstolo João dá-nos a imagem do templo. Uma imagem bem conhecida pelos judeus. O propiciatório era a tampa de ouro maciço da Arca da Aliança, que tinha o adorno de 2 querubins que estavam voltados um para o outro. Era o lugar sagrado onde Deus se manifestava e onde, no dia da expiação, o sumo sacerdote aspergia o sangue do sacrifício para expiar os pecados do povo, satisfazendo a ira divina e estabelecendo a reconciliação com Deus. E agora esta imagem que o apóstolo João traz para nós. Ele é o nosso propiciatório. Ele é a nossa propiciação. Indicando que é por meio da obra de Jesus Cristo, por meio deste mediador e intercessor perfeito, que a ira de Deus que estava destinada a nós já foi removida, satisfeita, por meio de uma oferta única e aceitável, a oferta de Jesus Cristo. O apóstolo João diz, não é somente a propiciação pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. É importante que entendam que este versículo não defende o universalismo, ou seja, que todas as pessoas no final serão salvas. Porque Jesus Cristo já fez a propiciação pelos pecados de todo o mundo.
O apóstolo João não está a falar aqui, com a referência ao mundo, a pessoas de forma individual, mas está a falar da humanidade em geral. Assim como ele usa mundo, conforme nós já fomos lembrados esta manhã, em João capítulo 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O apóstolo João está-se a referir ao sacrifício de Jesus como suficiente para todos, em todos os tempos. Para todos os povos, todas as etnias. Todo o homem e toda a mulher, para a humanidade em geral, o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente. Mas o mesmo só é eficaz para aqueles que creem. A expiação de Cristo, a nossa redenção particular e peculiar, a nossa salvação, ela foi definida para nós na cruz do Calvário. Foi particular para aqueles que creem. Nós vimos, através desta exposição à luz divina, que Deus é luz e a comunhão verdadeira com Ele manifesta-se por andar na luz. Ao continuamente confessarmos os nossos pecados e continuamente confiarmos única e exclusivamente na obra purificadora de Jesus Cristo. Esta é a verdade. E esta é a característica daqueles que andam na luz. A comunhão verdadeira com Deus, ela manifesta-se numa vida alinhada com a sua mensagem e com o seu caráter também. Não é de perfeição, como vimos, mas é uma vida alinhada com a sua mensagem e com o seu caráter. Porque ele disse na sua palavra, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A marca do verdadeiro crente não é a ausência de pecado, mas arrependimento contínuo, através da confissão e abandono de pecado. Porque o Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. Porque o Senhor diz, sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. O cristão vive continuamente a correr a maratona da vida cristã no caminho da cruz. Não toma outro caminho da religiosidade, da moralidade. Unicamente permanece a correr no caminho da cruz, sob a cruz e tudo aquilo que a cruz conquistou para nós. O verdadeiro cristão não tem a cruz apenas como um ponto de partida. Ele vive debaixo da cruz em todo o tempo. A segurança e confiança do crente não está na sua performance diante de Deus, porque nós sabemos que falhamos. Mas a nossa confiança e o nosso descanso está que nós já temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Oremos, amados irmãos. Ó Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que Tu és santo e nós somos pecadores. Tu és perfeito e forte e nós somos fracos. Tu, Senhor, és luz e nós às vezes caímos nas trevas. Pedimos, Senhor, que por meio do Teu Espírito que opera no Teu povo, possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Descansar na Sua obra. Ilumina as nossas mentes por meio do Teu Santo Espírito. Purifica os nossos corações, Senhor. Renova as nossas vontades. E, Senhor, que durante o ano 2026 possamos nos entregar totalmente a Ti. E o façamos por amor a Ti e por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.